Maravilha ter vocês aqui. Vou deixar esse material aqui como uma aula gratuita para você que me acompanha, para você que tem aí assistido em não importa a plataforma onde os meus vídeos, os meus conteúdos estão. Então você que está aqui no Instagram, onde eu estou gravando esse vídeo, eu vou deixar para você hoje um assunto que tem sido recorrente nos últimos dias para mim, que é a implantação, a profissionalização de processos dentro das empresas. O que eu mais tenho ouvido nos últimos anos é: as empresas precisam de processos, meu grupo precisa de processo, minha equipe precisa de processo, meus líderes precisam de processos. É o que eu mais ouço. E aí nasce de um lado uma percepção muito válida, porque realmente isso está certo. Empresas que querem crescer, negócios que querem crescer, profissionais que querem avançar, profissionais que querem ter melhores chances de sucesso em sua área de atuação, eles de fato precisam entender a importância de se implantar e de ter processos dentro do seu trabalho, da sua empresa, das equipes, dos departamentos das empresas. Isso é um fato, é uma questão que eu diria quase que uma questão sine qua non, ou seja, não dá para acontecer sem o processo. O processo é uma ferramenta de profissionalização do formato intuitivo de trabalho que nos trouxe até aqui nas décadas anteriores, no passado. Meu pai, nossos avós, enfim, as gerações anteriores a mim, a nós, eles trabalhavam num formato mais intuitivo, mais... Eu costumo usar o seguinte: eles seguiam muito o nariz, né, a sua intuição. Então iam fazendo conforme acreditavam, até porque não havia referências. Mas a grande questão é que atualmente existe uma seleção natural do mercado, do mundo corporativo, em relação a profissionais e empresas que não se profissionalizam, ou seja, essas empresas, esses profissionais, eles vão acabar sendo, por conta dessa seleção natural, que não aceita mais amadorismo, que não aceita mais somente o formato intuitivo, o mercado vai acabar fazendo uma seleção natural, e já está acontecendo há muito tempo, né? Quanto mais especializado, quanto mais profissionalizado uma empresa ou uma pessoa melhor chances de avançar na sua área de atuação ela tem. Então, eu quero falar hoje, eu quero deixar aqui nessa aula gratuita que eu tenho feito, e muitas aulas gratuitas, você pode acompanhar lá no YouTube, no meu canal, O Negócio é Severo, e também o Mestre das Vendas, quanto aqui no Instagram, Luciano Severo Oficial, quanto também lá no LinkedIn, Luciano Severo, e você pode me encontrar em vários canais aí, também no TikTok, no Kawaii, e em outras plataformas, no Facebook, e você pode me encontrar aí com os nossos conteúdos. Mas essa aula eu quero deixar para você. Processos dentro das empresas. É importante? Sim, já entendemos que é. Então, a primeira questão é entender que é importante, existe uma seleção natural do mercado, do mundo, e você e eu precisamos entender que profissionalizar os processos, as ações, unir o formato intuitivo com o formato profissional não é algo ruim, é algo muito bom e que precisa ser feito a cada dia dentro das empresas. Então veja, a primeira questão é importante, há uma seleção natural. Segunda questão não adianta você acreditar que somente pelo fato de você implantar um processo dentro da tua empresa, do teu negócio, do teu trabalho, as coisas e todos os problemas vão se resolver. Isso já, de longe, já não é mais verdade, porque alguém já disse, eu acredito em parte, boa parte nessa filosofia, nessa expressão, alguém já disse que no nosso tempo a única constante é a mudança. Então é preciso entender que nenhum processo é definitivo, porque as mudanças são constantes. Então entenda isso. Coloque isso na sua cabeça. Nenhum processo deve ser definitivo, porque as mudanças são constantes. A gente dorme com azul e acorda
com vermelho, a gente dorme com vermelho e acorda com verde. Isso para exemplificar que as coisas mudam, as percepções mudam, os interesses mudam, o mercado muda, vem um problema de ordem mundial, vem lá um problema local de uma guerra, de um problema, vem lá uma dificuldade econômica, vem lá um desastre em uma ponta do país ou do continente ou do mundo, e isso mexe com toda a cadeia econômica e profissional, empresarial em todo o mundo. Então, a primeira questão a se considerar na questão de implantação de processos na empresa. Sim, ele é necessário e é preciso que a gente saiba unir o formato intuitivo com o formato profissional para criar processos que levem em consideração as capacidades e individualidades de gestores, donos, empresários, empreendedores, profissionais, operacionais, administrativos, enfim, é preciso, sim, é necessário porque há uma seleção natural. Segundo, nenhum processo deve ser encarado como solução definitiva ou como aquele processo que vai ser implantado uma vez e nunca mais vai ser olhado para ele porque acredita-se que ele é a solução definitiva. Não existe porque o mundo está em constante mudança em todas as suas esferas, ok? Bom, levado em consideração essas duas premissas, essas duas prerrogativas que eu acabei de mencionar, o que é importante então considerar na minha empresa? Agora falando com você aí, você empresário que tem uma pequena, média ou até grande empresa, você empreendedor, você profissional que trabalha sozinho, você que trabalha em família. Agora o que considerar quando o assunto é o meu negócio, né? Porque até então eu falei de coisas mais gerais dessas duas prerrogativas. Agora vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre o seu negócio, sobre a sua empresa. Eu, por exemplo, através do Instituto Master de Desenvolvimento, nós ajudamos, a minha empresa ajuda empresas a implantar processos através de consultoria empresarial. Agora, o que nós devemos considerar na hora de implantar processo? O que nós devemos considerar na hora de contratar uma consultoria ou uma empresa ou um profissional que tenha a solução para resolver os nossos problemas de processo? Eu diria o seguinte, vamos lá, eu separei aqui 5 principais observações que eu tenho encontrado na implantação de processos dentro das empresas dos meus clientes, onde eu tenho atendido com desenvolvimento, consultoria, gestão e mentoria. Eu separei aqui 5 principais e obviamente que elas não são verdades absolutas, elas são passíveis de questionamento e também não são esgotadas, né? São só 5 questões a se considerar na hora de implantar o processo. Estou dizendo que são as principais que nos últimos 10 anos eu tenho percebido dentro das empresas que é importante considerar na hora de implantar processo ou antes de implantar ou contratar uma empresa ou movimentar a empresa para adequar, profissionalizar ou implantar, caso não tenha, processos dentro das empresas, não importa os departamentos. Bom, importante necessário ok? Não deve ser considerado definitivo, porém tem que se considerar, na minha visão, 5 principais coisas. E é claro que tem muitas outras. A primeira é considerar na empresa, na sua empresa, no seu negócio, considerar um momento. Será que é momento para você implantar, querer trazer um processo, uma profissionalização? Luciano, mas você acabou de dizer que é necessário porque o mercado está fazendo uma seleção natural. Sim, só que agora eu estou falando do seu negócio, do meu negócio. Eu estou falando de forma cronológica, temporal. Será que é o momento? Tem muitas empresas que estão ainda na fase de conhecimento, estão na fase ainda de tentar se consolidar no mercado, validar o seu trabalho, a sua expertise, o seu serviço, e aí eles desviam o foco das vendas, do aprendizado, da conquista, da consolidação de mercado e se voltam para a burocratização muitas vezes, para a processualização muitas vezes de tudo que acontece. Mas não é uma boa hora, Luciano? Alguém pode me perguntar. No começo, onde a gente não tem nada ainda, onde a gente não sabe nada, não sei. Por isso que eu estou dizendo que é importante considerar um momento. Eu não sei. Nem você, talvez, se você não considerar, se você não fazer uma avaliação crua e verdadeira, pontual, aprofundada, séria, sincera sobre o momento do seu negócio,
Não sei te dizer se é um bom momento, o começo, o meio, ou depois que eu já alimentei o meu caderninho de anotações, só depois que eu alimentei com muita informação para ver o que é importante, né? Se aquele é o momento certo. Então, primeira coisa a se considerar na hora de trazer processo, na hora de trazer uma consultoria, uma empresa, ou até mesmo através dos próprios gestores, dos líderes, dos donos, parar ou movimentar a empresa para esse braço que na verdade, é moroso, é pesado, é doloroso, você tem embates, você tem dificuldades para profissionalizar e implantar processo. Por isso, primeira questão a se considerar, sim ou não se, mas a primeira questão a se considerar na hora de começar a implantar um sistema, um processo, um trabalho processual e profissionalizado totalmente na sua empresa é o momento do mercado, o momento da sua empresa, o momento dos gestores, o momento econômico, o momento de saúde financeira da tua empresa. Senão, às vezes, é somente mais uma conta que você vai trazer, mais uma preocupação e mais uma demanda. Às vezes, o empresário está tão saturado, com tanta ocupação, com tanta demanda, que ele não vai ter tempo mesmo, tempo de hora, de reunião, para se reunir com a consultoria, com a empresa de implantação de processo, e aí vai ser mais um custo, mais uma dor de cabeça, mais um problema, vai ficar raso, vai ficar cansativo, vai ficar decepcionante, e ainda depois ele talvez vai dizer que a consultoria foi contratada, só gastou dinheiro e não fez nada, mas não era um bom momento. Então pense e considere antes de implantar processo no momento. Esse é o momento? Ok. Considerado o momento, uma segunda questão a se considerar pura e simplesmente, cruamente, é a questão do custo. Considere o custo. O custo, quanto vai custar mesmo? De tempo, de gente, de estrutura, de dinheiro, né? Quanto vai custar na relação de investimento, custo e retorno? Quanto vai custar? Né? Quanto vai custar financeiramente? Qual é o movimento? Qual é o tempo? Qual é a desaceleração do fluxo de trabalho, de produtividade que eu vou ter que ter? Qual desaceleração eu vou ter que ter? E qual o impacto que essa desaceleração vai ter sobre os meus resultados? Imagine que você contrate uma empresa para implantar processo, você vai ter que parar teu gestor por várias vezes na semana, no dia, sua equipe, vai ter que, se for for implantação de processo de chão de fábrica, você vai ter que parar o teu chão de fábrica, a tua produção. Se for um processo de liderança, de gestão, você vai ter que parar os seus gestores, logo você vai perder em produtividade, você vai perder em efetividade. Então essa desaceleração, ela faz sentido? Então qual o custo, qual o impacto de custo sobre o investimento financeiro / retorno e produtividade? Isso é muito importante, tem muita empresa que não considera isso, aliás, nem sabia que existia essa questão a se considerar. Mas o que eu estou trazendo para você aqui é uma aula gratuita, aprofundada, de um conteúdo que custa muita grana. Quando eu cobro isso das empresas, quando eu fecho contrato com as empresas, eu estou trazendo aqui para você de forma gratuita. Então considere o custo efetivamente. Pense nisso. Uma outra questão, uma terceira questão a se considerar, que é muito importante, que não é considerada dentro das empresas que eu tenho visto, lembra? São 5, eu estou aqui agora na terceira. A primeira, o momento, a segunda, o custo, e agora a cultura. A cultura da empresa. Veja, não foi nenhuma nem duas vezes onde eu fui contratado para auxiliar na cultura, auxiliar na implantação de processos, melhoria e profissionalização dos processos das empresas, onde eu encontrei uma cultura extremamente hostil. Hostil por quê? Porque as pessoas já estavam na cadeia ali de gestão, de decisão, de operacionalização, no departamento comercial. Já havia uma cultura dentro daquela empresa de caprichos, de jogatinas, de joguinhos interiores, internos, de orgulhos e sensações mais voltadas para o romantismo, para as expectativas humanas. Então, a cultura daqueles lugares, muitas vezes impediam a implantação do processo, porque uma cultura onde o amadorismo é priorizado, o sentimento, as soluções de pé de escada, as conversas paralelas, os joguinhos de interesses e emocionalismo e terrorismo psicológico, ali aquilo é natural, é assim que as coisas funcionam ali, porque cultura é isso, cultura é como as coisas funcionam aqui.
Então, você tem que considerar a cultura da tua empresa, porque, veja, se a tua cultura é nesse cenário que eu estou falando, a cultura da tua empresa, ou da empresa onde, da minha empresa, onde a gente vai implantar o processo, é preciso considerar a cultura, porque você vai ter uma dificuldade muito grande de implantação de um nível de profissionalismo maior. Porque a cultura, a cultura da cadeia de decisão. Não adianta você querer criar lá métricas, você criar padrões de comportamento, padrões de criar scripts de venda, de atendimento financeiro, administrativo, profissional. Não adianta você criar processos de trabalho se a cadeia de decisão, no final das contas, é feita mais de uma ou duas pessoas de forma autocrática ou de forma política e não profissional e processualizada. Então você vai ter muita dificuldade se você não considerar a cultura. Então considere a cultura da tua empresa, o quanto isso vai ter penetração para ter uma simbiose, porque muitas vezes não tem. E aí o consultor é taxado como incompetente, como ruim, a empresa não foi boa, não fez um trabalho legal, mas o problema é que aquela cultura é tão impenetrável que não importa, você pode trazer uma solução de Marte, você pode trazer lá o maior crânio, o maior cérebro, ressuscitar lá o Albert Einstein com toda a sua inteligência e capacidade de raciocínio, de lógica, que você não vai conseguir minar a cultura, porque a cultura ela é algo natural, ou seja, como as coisas acontecem aqui. Então, antes de implantar processo na sua empresa, no seu negócio, no seu trabalho, pense como as coisas acontecem aí. Qual é a cultura verdadeira das coisas? É de amadorismo, é de politiquinha, ou não? É uma cultura de anseio, de busca por profissionalismo, por excelência, por melhoria, onde as hierarquias são respeitadas, onde os processos eles têm fluência, onde há uma iniciativa, onde há uma proatividade positiva da parte de quem já está, de quem já faz parte da cultura, em aderir, em inserir novos conceitos e profissionalismo para dentro dos processos. Então faça essa pergunta, considere isso. Primeiro, né, são 5 coisas que eu estou falando antes de considerar a melhoria, a profissionalização e implantação de processos. Primeiro, o momento. Segundo, o custo. Terceiro, a cultura. E quarto, o mercado. Veja, a sua cultura ou os processos tem que fazer sentido para o mercado. Tem que fazer sentido no mercado onde você está inserido. Por exemplo, uma coisa boba que eu vou falar, mas que é muito séria. Às vezes, você implanta um CRM para melhorar os processos de venda na tua empresa. E nada contra CRM, mas vamos lá. Eles têm um papel muito importante, é necessário, eu nem diria que é um mal, é um bem necessário. Mas vamos lá, imagina que o teu mercado é um mercado que ele demanda mais a capacidade intuitiva, de feeling, de atendimento. O mercado onde o teu negócio, o teu produto está inserido, ele demanda muito a capacidade de feeling, de percepção, e você começa a burocratizar internamente os teus processos, inclusive o processo de chegada até o cliente. Por exemplo, eu venho citando aqui, recentemente eu estava acostumado a comprar aqui comida, essas comidas de aplicativo, que se pede por aplicativo de comida, de fast food, e eu estava acostumado a pedir num local até onde eu gostava muito, e a comida boa, o lanche, as coisas muito boas, mas eles deliberadamente foram lá e mudaram os processos internos com a intenção de profissionalizar, contrataram um sistema, contrataram uma base de aplicativo. Mas isso é tendência, Luciano, isso é muito bom. Não sei. Veja, entenda o seu mercado. Nesse caso dessa empresa de lanche, o mercado dela é muito bairrista, muito próximo à loja. As pessoas, inclusive, gostavam de frequentar lá o ambiente, a lanchonete, né, para se sentar. E as pessoas também pediam diretamente pelo WhatsApp. E aí, de repente, abruptamente, cria-se um processo profissional de implantação de uma plataforma, de um sistema que só burocratizou, que só chateou. E depois as próprias pessoas da empresa, os próprios diretores disseram, talvez a gente tenha até que fechar, não sei o que está acontecendo. Estamos perdendo cliente, mas às vezes
essa loucura de profissionalizar e processualizar sem levar em consideração o mercado. Então veja, processos são bons, são necessários. É preciso profissionalizar, mas você precisa considerar o seu mercado. O seu cliente, ouça ele, né? Como que fluiria melhor a chegada até ele, a entrega, como que fluiria melhor o faturamento, o contato do financeiro. Fale com a sua clientela, porque não adianta ter os melhores processos do mundo, não adianta ter internamente tudo profissionalizado, funcionando como um relógio, se não vende, se não tem cliente, se não tem faturamento. Meu Deus, eu fico desesperado muitas vezes quando eu vejo empresas querendo a todo custo ter processos que funcionam como relógio, querendo ter uma cartilha, que na maioria das vezes só serve para burocratizar processos que não fazem sentido para o seu mercado. Aí afugenta cliente, afasta bons profissionais, cria uma burocratização tamanha dentro da empresa que nada flui, as coisas são pesadas, morosas, demoradas e que o nível de insatisfação do mercado em relação àquela empresa e seus processos é tão grande que as pessoas desistem literalmente. E aí depois não sabe por que está perdendo cliente, por que está diminuindo o faturamento, porque muitas vezes ele não entendeu o mercado, ele não observou o mercado antes da implantação dos processos ou da profissionalização dos processos, ao ponto de não conseguir fazer o que eu chamo de simbiose entre o formato intuitivo de trabalho e o formato processual e profissional. Então é preciso unir essas duas pontas que são necessárias para que se tenha um processo de trabalho ou processos de trabalho dentro das empresas, na minha carreira, no meu trabalho profissional, pessoal, individual, enfim, que faça sentido para o mercado. Então, considere o mercado. E por fim, não de forma esgotada, mas por fim, considere o nível profissional da equipe. Não adianta, mas não adianta mesmo, né? Eu querer implantar processos, CRM, sistemas e formas, não é que não adianta, deixa eu tentar escolher bem as minhas palavras aqui. Tá? É importante considerar o nível da minha equipe. Por quê? Porque às vezes, eu sempre brinco, tem pessoas que você precisa falar conversa mole para boi dormir para que ele entenda que você está dizendo que aquilo é balela. Tem outras pessoas que você precisa dizer assim, que são dialetos flácidos para acalentar bovinos. Então disse a mesma coisa, mas o nível de percepção e compreensão, às vezes intelectual mesmo, das pessoas são diferentes. Não que alguém sabe mais do que o outro, nada disso. São saberes diferentes, são percepções da vida diferentes. Então você precisa considerar o nível profissional da sua equipe, o nível intelectual, o nível emocional. Você precisa considerar o quanto a tua equipe tem um nível legal que vai ter uma boa assimilação. E aqui eu estou falando da equipe, não da cultura, estou falando da equipe mesmo, das pessoas, das personas, dos indivíduos, dos CPFs que compõem a sua equipe. Dá uma olhadinha aí para a tua empresa. Faz uma análise pontual do nível profissional, do nível intelectual, emocional, de desejo de crescimento, de empreendedorismo, de proatividade. Faz aí. Veja se há mediocridade excessiva ou se há uma busca por melhoria, por excelência. Porque se você não considerar isso, a sua própria equipe pode sabotar tudo que você implantar. Tudo que você implantar. Tudo que você implantar. A equipe as pessoas que estão à minha volta, sócios, funcionários, parceiros, eles podem sabotar qualquer tipo de processo profissional, que pode ser até muito bom e fantástico, mas que se você não considerar o nível, não entender como que você tem que caminhar com cada um, você pode estar fazendo um investimento, você pode estar fazendo a melhor coisa no mundo para pessoas que não vão dar o mínimo valor e que não vão contigo, que não compraram a tua ideia. E se não compraram, vão sabotar nos micros e macros pontos de toda essa implantação, melhoria e profissionalização de processo. Então veja, estou falando para você aqui
que é importante sim ter processos e profissionalizar, unir o formato intuitivo com o formato profissional e processual de trabalho. Isso é necessário, porque há uma seleção natural. Eu disse que você, primeiro, é necessária uma seleção natural de empresas e profissionais do próprio mercado. Segundo, eu disse para você que não adianta você acreditar, ter a inocência, né, de acreditar que uma vez implantado um processo na sua empresa, ele é definitivo, vai resolver todos os seus problemas. Não, não. Mudança é constante. Então, aí eu falei para você sobre 5 coisas que eu mais tenho enfrentado dentro das empresas que é preciso considerar para que se tenha implantação de processos que tragam resultados. A primeira questão é considerar o momento. Considerar o momento da sua empresa, né? Deixa eu ver minha colinha aqui. Considerar o momento, considerar o custo, considerar a cultura, considerar o mercado e o nível profissional da sua equipe, ou seja, o nível da sua equipe. Então, considerando essas 5 questões, aí eu vou te dar uma dica aqui que eu considero de ouro. Não acredite em qualquer promessa que vir de fora de uma empresa, de um profissional ou de quem quer que seja, que só está de repente querendo te vender uma boa ideia, que às vezes é uma boa ideia mesmo, mas é uma boa ideia lá para o outro país, para o outro nicho, para o outro empresário. Processo bom é o processo que faz sentido para o meu negócio, onde eu considero essas 5 coisas que eu falei, e que traga resultados. Se não trouxer resultados, não adianta ser a melhor empresa profissional do mundo, com os melhores processos. Se não tiver venda, não tiver resultado, não tiver faturamento, não tiver cliente entrando na loja, entrando no site, comprando, ligando, falando no WhatsApp, minha equipe funcionando como se fosse uma bolsa de valores, onde há pessoas ligando, falando, negociando, não adianta. Então o melhor processo é aquele que faz sentido para o meu negócio e aquele que pode ser implantado para trazer resultado, para convergir e para contribuir para o alcance dos resultados. Olha, eu trouxe aqui para vocês uma aula gratuita sobre processos, implantação de processos nas empresas, uma aula gratuita. Agora, se você aí na sua empresa, no seu negócio, aí onde você trabalha, se você quer implantar, você quer entender mais como fazer isso de forma personalizada, de uma forma que aconteça essa simbiose que eu tenho dito aqui na aula, me chama aí no direct se você tem dúvida, quer saber mais como que funcionam os nossos serviços, como que funciona o trabalho de consultoria da minha empresa, do Instituto Master de Desenvolvimento. Nós temos aí expertises com liderança, formação, estruturação e desenvolvimento de liderança. Nós temos expertise com desenvolvimento e profissionalização de equipes. Nós temos expertise com implantação, melhoria e profissionalização de processos. Nós temos expertise com tomada de mercado, expansão de mercado, entendimento e atendimento ao cliente. Nós temos expertise com criação, ampliação e formação de canais de vendas e de tomada de mercado. Então, se você quer melhorar aí os seus processos, assistiu essa aula, entende que você precisa melhorar os processos, implantar processos, profissionalizar os processos e as pessoas da sua empresa, e você quer ter um orçamento nosso, é só nos chamar que eu vou falar com você, vou ter o maior prazer de te atender, tá certo? Quero deixar aqui para você um forte abraço, que Deus abençoe você e sua família, sua vida, que você tenha um ótimo dia e precisando falar com um de nossos consultores, ou até mesmo comigo, você pode clicar em qualquer lugar no direct desse vídeo na plataforma onde você está assistindo. Forte abraço, até o nosso próximo conteúdo.